Bom, bom dia, tudo bem? Corrigindo aí a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa divergência de informação. Agora eu estou com o livro atualizado, como vocês podem ver. Aquele livro que eu tinha era o livro do ano passado, que é a mesma coleção, tá? Coleção Tempo. Só que essa coleção é uma coleção atualizada. Deixa eu ver onde está aqui. A base curricular. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Base curricular. Tá vendo? São os mesmos conteúdos, só que mudaram algumas ordens de conteúdo, sabe? Alguns exercícios e incluíram alguns temas. A gente tem que lembrar que conteúdo é diferente de tema, né? Então a gente tem um conteúdo X com os temas Y e Z. Então acrescentaram algumas coisas e por isso que deu algumas divergências de informações naquele exercício que a gente fez, mas reforçando o conteúdo era aquele, tá? O tópico de estudo era aquele, só que os exercícios com aquele livro não batiam. Então, hoje a gente vai seguir com o livro, né? Agora o livro correto. E a gente vai estar vendo aí os capítulos 3 e capítulos 4 do livro com as suas respectivas páginas. Esses capítulos vocês vão ter que fazer leitura deles também. Eu coloquei os tópicos aqui para melhor explicar, tá? Bom, ainda na América Latina a gente começa a falar sobre aspectos populacionais. Botei separado aqui sobre os aspectos populacionais da América Latina. Bom, esse mapa aqui ele vai além da América Latina, né? Ele está mostrando todo o continente americano para a gente entender melhor essa distribuição dessa população, porque, né? Nesse recorte da América Latina a gente vai falar sobre o assunto de migração que acaba vindo para a América do Norte. Então, por isso que tem esse mapa como um todo. Bom, se a gente reparar aqui, quanto mais escuro significa concentração populacional nas regiões. Então, a gente tem uma concentração populacional muito grande nos Estados Unidos, tanto do lado leste quanto do lado oeste. E aqui em território brasileiro, a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, que é a região sudeste que abriga a maior concentração populacional no Brasil e na América do Sul. Bom, analisando esse mapa, a gente chega à conclusão de que a distribuição da população no continente americano ela é desigual. O que, que isso significa, essa distribuição desigual? Que algumas áreas, como aqui, têm uma concentração populacional bem maior do que outras áreas, como aqui, como aqui. Quanto mais claro, ó, significa menos de um. Então a gente tem quase o que a gente considera um vazio demográfico. Esses aspectos demográficos estão relacionados ao quê? A essas áreas mais desenvolvidas do continente. Então, Estados Unidos, região sudeste do Brasil, Buenos Aires, né? Essas regiões são as regiões mais ricas economicamente falando. Lembrando que o fato de uma região ser rica economicamente não significa que a população como um todo vai viver bem, tá? Então existe essa diferenciação. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em questão de produção monetária, porém a população vive-se muito mal, grande parte da população. Bom, a migração mais famosa que acontece no continente americano é a migração Estados Unidos-México, que eu falei que a gente ia falar sobre ela. Aqui tem o famoso muro que separa o México dos Estados Unidos, num deserto. Esse muro ficou extremamente famoso aí nas eleições do Trump, que falou que iria sim aumentar esse muro, que não queria os mexicanos indo para território dos Estados Unidos. Teve um filme também dos Velozes e Furiosos, não me lembro qual, não sei se foi o 5 ou se foi o 4, que o cara tá numa perseguição, num deserto, que ele sai de um território e vai para o outro, né? Essa famosa área de fronteira, que a gente vai falar sobre ela depois. Então, esse muro que separa os Estados Unidos do México é um muro bem famoso e essa imagem retrata um momento de conflito, né? Por quê?
Por lei, se a polícia americana vê um mexicano invadindo ilegalmente seu território, a polícia, né, pode atirar para matar. Então, essa migração México e Estados Unidos é uma migração que acontece com muita força. A gente tem um grande número de mexicanos em território estadunidense, né? Ora fazendo vista grossa, ora é, sendo mais rígido. Como a senhora fazendo vista grossa? Os mexicanos acabam trabalhando em subempregos nos Estados Unidos, né? Empregos que a população não quer, como atendentes, como faxineiros, como serviços gerais. Então, quando os Estados Unidos supre essa demanda, né? Quando os Estados Unidos consegue ocupar todos esses cargos, os mexicanos já não são mais vistos. Se existe essa necessidade, opa, os mexicanos são vistos. Até porque os mexicanos vivem de maneira ilegal, não têm cidadania, ganham menos. Então, tudo isso é vantajoso para os donos comerciais dos Estados Unidos, mas até o momento em que esses mexicanos não virem um problema. É igual estava acontecendo no Brasil, né? Muita gente já estava, esses venezuelanos vêm para cá, vêm roubar nossos trabalhos, que não sei o quê, a famosa xenofobia que acontece de maneira muito forte nos Estados Unidos em relação aos mexicanos. Relembrando o que é xenofobia? É essa aversão ao estrangeiro, ou seja, é esse preconceito, o ódio ao estrangeiro. Bom, no capítulo 4 a gente tem aí os conflitos e movimentos sociais históricos na América Latina. Um dos conflitos históricos, né, que a gente tem são os conflitos e movimentos sociais da população negra e periférica, né? Que eu não gosto nem de usar esse termo negro, mas enfim. É, essa população historicamente sofreu e ainda sofre um preconceito muito grande. A população preta no Brasil é uma população alvo de racismo constantemente, né? Você que é branco não entende o que é racismo porque você não sofre racismo, né? A cor da sua pele não te faz sofrer racismo, diferentemente da população preta, que é constantemente vigiada, que é alvo de polícia, que é alvo de preconceitos, que é alvo de. Ai meu Deus. Que é alvo de agressões. Então, constantemente, essa população, né, historicamente, essa população sofre. A população branca não foi escravizada, né? A população branca não foi tratada como um bicho. A população branca não foi. A Igreja Católica não falou que a população branca não tem alma e ia direto para o inferno. Então, historicamente, a população preta sofreu racismo e até hoje sofre com casos que a gente vê constantemente na televisão e recentemente, né, a gente tendo uma onda de protesto muito grande nos Estados Unidos, que é um dos países mais racistas que existem no mundo. Parem com essa questão de que os Estados Unidos é tudo de bom, porque o rap preto vai lá, é rico, Beyoncé é rica, mas só quem vive nos Estados Unidos sabe o quanto essa população é racista, pior até do que os Estados Unidos. Outra luta que a gente tem histórica na América Latina é a luta indígena, né? Aonde a gente tem aqui essa demarcação já. Isso é um retrato do Brasil, né? Essa foto simboliza o Brasil, mas esse roubo de terras indígenas ocorre em toda a América Latina. Lembra quando a gente estudou Estados Unidos na Marcha para o Oeste, que a população dos Estados Unidos, quando saiu do seu lado leste e foi para o lado oeste, exterminou a população indígena, roubou suas terras. Então, o que é demarcação? Demarcação significa delimitar um território para a população indígena novamente que foi roubada, né? Brasil é o grande exemplo disso, né? Nossa população nativa, quando os europeus chegaram aqui, e cadê os índios no Brasil? São cada vez mais esquecidos, estão cada vez mais sem terras.
Outro movimento é o movimento no campo, né? E isso tem uma força muito grande no Brasil com o MST. Muita gente diz que o MST é um bando de vagabundo, né? Então a gente precisa tirar isso do nosso imaginário, porque o MST ele luta pela reforma agrária. Por que reforma agrária? Porque no Brasil a gente tem uma pequena população com uma grande concentração de terras. Quando eu fui ao Mato Grosso, né, que é um dos países mais um dos países não, perdão, uma das regiões mais agrárias que a gente tem no Brasil, eu fiz um passeio no Mato Grosso no qual eu fiquei 2 horas dentro de um carro, 2 horas dentro de um carro, gravem bem essa informação. E o guia turístico falou: Ah, agora nós estamos saindo da propriedade do fulano de tal. Aí eu falei assim: vem cá, a gente ficou 2 horas dentro da propriedade de uma pessoa. Ele é dono de toda essa terra aqui. Então você imagina o tamanho da propriedade que esse cara tem no Mato Grosso, do que eu fiquei 2 horas dentro de um carro andando dentro da propriedade dele. Então o MST ele luta justamente por isso, por essa reforma, por essa desconcentração de terra que existe no Brasil. Ou seja, no Brasil a gente tem poucos proprietários com terras a perder de vistas e muitas pessoas sem terra para plantar, para morar, para construir. Então, isso é a luta do MST. E aí, as áreas de fronteira, né, que são as áreas de risco, e aí vamos voltar lá nos Velozes e Furiosos que eu disse, né? O cara ele sai do México e aí ele atravessa a fronteira e vai para os Estados Unidos, então ele já fala: opa, estou em casa. Por que que isso acontece? Porque desde o momento em que você entra num país, você não pode ser expulso dele se você estiver de maneira legal ali dentro, se você não estiver fazendo nada ilegal ali dentro. Então, por isso que muita gente sonha aí em ir para os Estados Unidos, né? Os mexicanos saem dos Estados Unidos, vão e depois que entram, é aquele alívio. Por quê? Porque agora você responde às leis daquele território. Então, por exemplo, se você atravessa a fronteira, né, como aconteceu lá no filme, se você atravessa a fronteira, por exemplo, fronteira México-Estados Unidos. Se você está cometendo algum crime aqui no México, atravessou a fronteira, está do lado dos Estados Unidos, agora a polícia mexicana não pode mais te julgar. A polícia mexicana não pode mais te repreender. Agora cabe a polícia estadunidense, já que você está em nova fronteira. Por isso que áreas de fronteira são sempre áreas vigiadas, áreas de risco, tá? Porque existe esse controle muito grande de uma fronteira para outra. Porque desde o momento em que você atravessa essa fronteira, você começa a responder às leis e políticas daquele país. Por exemplo, né, Europa. Europa tem países que são proibidos beber na rua, né? E aí você vai para outro país que não é mais proibido, mesmo você sendo de um país que é proibido beber na rua, agora você pode beber na rua, porque aquele país te permite. Então você, mesmo sendo cidadão de um país onde é proibido, a sua política, né, a política daquele país que te proíbe, não pode mais te julgar, porque você está em novo território, você está em novas leis. Bom, então, além da leitura dos capítulos 3 e 4, a gente tem aí exercícios para serem feitos. Observação aos exercícios, que é só para fazer os exercícios que estão aqui, tá? Nada a mais do que isso. Então, boa aula, qualquer dúvida, só perguntar.